Prezado irmão, prezada irmã, seja bem-vindo a mais uma formação com o Padre Hermeson. Hoje eu vou falar um pouco sobre a criação do homem, voltando lá ao primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. É relevante ressaltar que este texto de Gênesis é uma narração sacerdotal, pois terminada toda a criação do mundo, é representada então a criação do homem. Desta forma, o versículo 26 diz: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, com a nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejem sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus ele criou, homem e mulher, ele os criou. É importante entendermos que este texto de Gênesis, já no início de Gênesis, os primeiros capítulos, que fala sobre a criação do universo e do homem. Então é importante entendermos que este texto é representado então a criação do ser humano. Nota-se o contexto antropológico com o qual o homem é criado e fortemente acentuado pelo Criador. Mesmo que o ser humano seja criatura como qualquer outra, porém na narrativa sacerdotal existe uma nítida distinção entre os homens e as outras criaturas, pois somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mantendo assim uma relação peculiar, bem diferente da relação mantida com as outras criaturas. Ou seja, existe uma semelhança, correspondência entre Deus Criador e o ser humano. A sua criatura é especial, porque a teologia católica afirma que somos semelhantes a Deus, e por nenhum momento a Igreja, interpretando esta leitura de Gênesis, quer dizer que Deus se parece conosco. Nem pode afirmar que Deus se assemelha a nós. Ele não pode ser comparado a nada e a ninguém. Quem se assemelha somos nós, que precisamos ser comparados. Se alguém tem algo que lembra alguém, este alguém somos nós, que temos valores que lembram a ideia de Deus. Já Deus existe antes de qualquer criatura e poderia continuar existindo e sendo Ele mesmo sem nós. O homem é uma criatura chamada a responder à interpelação que Deus lhe dirige. Ou seja, o ser humano é uma criatura capaz de escutar e responder o questionamento de Deus, pois o homem é um ser de resposta. Assim sendo, a relação de correspondência indicada pela imagem de Deus, no qual a imagem de Deus se refere à parte imaterial do homem, e antes de tudo deve ser vista o que o homem corresponde à palavra da interpretação de Deus, escutando e a seguir obedecendo e respondendo. Em outras palavras, o ser humano é a imagem de Deus pela sua estrutura dialógica, pela sua capacidade de ser responsável. E o homem é bom, pois a criatura de um Deus é bom, criada à imagem e semelhança dele. O versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar e as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que são ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as aves que dão frutos, que dão semente. Isso vos servirá de alimento. E a todas as feras, a todas as aves do céu, e todo o que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou como alimento para a verdura das plantas, e assim se fez. Deus viu tudo o que tinha feito, era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Percebe-se que o homem, enquanto imagem de Deus, é chamado a colaborar na obra da criação.
pois as criaturas são confiadas ao ser humano, sendo assim as criaturas entregues à sua responsabilidade. O homem deveria estar sempre em relação com Deus, que as criou e que os confiou aos seus cuidados. E em certo sentido, como imagem de Deus e guardadas as devidas proporções, o ser humano é convidado por Deus a ser criador. Igualmente pelo contexto imediato. Depreende-se que o homem é a imagem de Deus precisamente enquanto dominador, domínio não somente sobre as criaturas, mas sobre toda a terra. É importante afirmar que Deus é o Senhor da criação. O ser humano é um apenas administrador do Criador, mas um domínio arbitrário, mas com uma adestração responsável. O homem também é um ser livre e tem faculdade de escolher, porém ele é chamado e inclinado a escolher o bem, com a capacidade de poder escolher também o mal. Essa liberdade faz com que o ser humano tenha o amor à verdade, que busque a verdade como aquilo que constrói o ser humano e que faz essa imagem parecer mais claramente. Outra característica clara do ser humano como imagem de Deus é a sua razão, a sua inteligência e muito especialmente os seus sentimentos, a nobreza e a beleza dos sentimentos. É próprio da inteligência ordenar das coisas, harmonizar o mundo para produzir mais coisas dentro da ordem. O ser humano é o grande pontífice do universo. Por isso que é importante, meu querido, minha querida, dizer que nós também temos a semelhança com o Criador, por causa de nós ter a semente do bem. E Deus é bom. E somos também convidados por Ele a ser bom. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande um link para nós, se você gostou, curtiu. Manda um oizinho para nós, compartilhe, para que nós possamos cada vez mais evangelizar.